tal assunto, mas no decorrer da semana, o meu coração inclinou para falar sobre outro assunto que é também de extrema importância para nós. Eu quero falar sobre talvez uma das doenças mais contagiosas que tem levado pessoas, ferido muitas pessoas e levado até mesmo à morte. Não estou falando de coronavírus, estou falando de transtornos emocionais, estou falando sobre ansiedade, depressão, tudo isso que nós temos visto. Quem aqui não conhece uma pessoa? Quem aqui, vou fazer uma pergunta, quem aqui conhece uma pessoa que tenha ansiedade, ou ela é uma pessoa que é uma pessoa depressiva? Levante as mãos, olha só, né? Com certeza, boa parte das pessoas aqui deve conhecer alguém. Queridos, eu tenho uma ótima notícia para você, para aqueles que estão nos ouvindo, assistindo, é que nós temos aqui direcionamento hoje, não desconsiderando os profissionais que cooperam, né, para a pessoa alcançar uma reabilitação, né, no sentido de sua emoção, mas eu quero falar para você, até mesmo de experiência que eu mesmo tive, e ver pessoas também que eu acredito aqui em nosso meio. Existem pessoas que têm visto testemunhos, né, de pessoas que têm sido curadas através de conhecer Jesus Cristo. Rapidamente queria contar algo aqui para você. Falando do meu testemunho rapidamente, para mim, a gente ir para a palavra. Por volta de 2002, mais ou menos, de 15 de novembro de 2002, precisamente 15 de novembro de 2002. Amélia, deixa o áudio bem direitinho, viu, Amélia? Deixa o áudio bem legal para as pessoas ouvirem assim, ó. Tá? Não ouvi aqui, mas eu assisti ouvindo. 15 de novembro de 2002, eu entreguei a minha vida para Jesus. Mas eu vou explicar uma coisa, dessa entrega, o que aconteceu após essa entrega. Antes da entrega, eu vivia num estado de depressão. Entendeu? Um dos sinônimos, quem já teve depressão, quem tem, sabe o que eu estou falando. Cara, é um vazio que você não consegue preencher com nada. É uma coisa terrível. E, incrivelmente, quando eu fui para uma reunião, minha mãe foi esse dia, e eu disse para mim mesmo, até eu cheguei para minha mãe, se esse Jesus aí, que diz que cura, se eu ver com os meus olhos, eu vou entregar minha vida para Jesus hoje. E muito interessante que eu entreguei minha vida para Jesus por conta de curas, porque eu queria ver cura, e Deus tem me usado através de curas. Então assim, é muito interessante isso, né? Amém? Então quando eu vi as curas acontecendo, eu não contei o segundo, na hora do preletor lá fazer a pergunta, quem quer entregar a sua vida para Jesus? Naquele momento, eu acho que eu fui o primeiro a levantar as mãos, cara. Sabe aquela questão de chegada, quem vai chegar primeiro? Eu fui o primeiro a levantar as mãos. Levantei minhas duas, não levantei nenhuma, levantei duas. Porque eu estava com convicção do que estava fazendo. Naquele momento ele fez uma oração. E eu sei que algo estava acontecendo dentro de mim. Inexplicavelmente, quando eu cheguei em casa, aquele vazio, aquela tristeza profunda, não havia mais. Eu não sabia mais o que é depressão. Mas eu comecei a experimentar o contrário, uma alegria e uma tal de paz que eu não conhecia. Eu não conhecia. Eu estou falando de um testemunho próprio.
do que é quando você de fato entrega a sua vida para Jesus. E aqui há pessoas também que têm testificado a mesma coisa. Porém, eu queria hoje, através dessa palavra, ajudar muitas pessoas a compreender, até mesmo se coisas que ela passa e muitas vezes ela não sabe não entende o porquê disso. Amém? Eu quero fazer uma pergunta aqui para você. Pessoal, é possível um cristão viver ansioso? Quem acha que é possível, levante a mão. É possível uma pessoa que é cristão viver ansioso? Levante as mãos. É possível, irmãos. É possível uma pessoa que um dia entregou sua vida para Jesus está em depressão? É possível ou não? É possível. Mas nós explicaremos também o porquê que é possível. Porém, nós temos respaldo nas Escrituras para falar para você, para ter uma afirmação, o que o Senhor fala acerca de que o que nós experimentamos quando nós entregamos nossa vida para Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu queria que você entendesse uma coisa. Eu quero que pontuar algumas coisas para nós seguirmos. Você sabia que sentimento de felicidade, ele é diferente do que ter a alegria? Vocês estão me entendendo? Sentimento de felicidade, você pode ter. Você pode assistir um filme e nesse filme você morrer de rir, ficar feliz um pouquinho por conta do filme, né? Você pode ter felicidade de ver teu time ganhar, ou ver outro time descer, o time rival. Você pode ter felicidade. Porém, felicidade é uma coisa que passa. Agora, a minha pergunta é, se nós fôssemos descrever um cristão, uma pessoa que tem uma vida em Jesus, o que a palavra de Deus ela fala, o que a Bíblia qual é a característica que nós podemos descrever acerca de uma pessoa que tem uma vida em Cristo? Porque cristão tem uma vida em Cristo, né? É uma pessoa que obedece os mandamentos de Deus. Então, nós como seres humanos, nós devemos entender, podemos dizer assim, compreender como nós funcionamos, tá? Existem 3 coisas muito, muito interessantes para que você entenda como nós queremos aqui discorrer a palavra. A gente, falando sobre a nossa estrutura, a estrutura interior dos nossos, de como processamos, podemos dizer assim, fazemos a leitura da vida, das coisas, das pessoas. Então existem 3 coisas muito importantes: pensamentos. Existe a segunda coisa importante para entender: o afeto e a vontade. Essas 3 coisas, irmão, ela norteia a nossa vida. Você sabia? Pensamentos, afeto e vontade. Ok? Amém? Então, compreenda uma coisa. Charles Spurgeon, um homem, quem não conheceu a história um pouco dos heróis da fé, homens que Deus levantou durante gerações. Charles Spurgeon, ele diz uma coisa interessante. Você sabia? Ele diz assim: a distância do céu para o inferno está em um palmo. A distância dos céus para o inferno está em um palmo. O que quer dizer aqui? Mente e coração. Aí você pensa assim: pastor, é possível então, nós sabemos aqui
Então, é possível uma pessoa em Deus, um cristão, passar por situações difíceis na sua estrutura na sua estrutura emocional. É possível sim. Por que é possível? Porque, querido, o nosso pensamento, ele processa muito rápido as coisas. Muitas vezes você ouve a palavra, você entende, uau, mas o coração, ele já é um pouco lento para codificar aquilo que a tua mente recebeu e entendeu. Por isso a importância de entendermos quando o próprio Jesus ele fala da parábola do semeador, onde ele diz que o semeador ele saiu para lançar a semente. Podemos ler a palavra? Vamos lá. Mateus capítulo 13, né? Eu não ia falar isso, mas é bom a gente apontar aqui uma palavra para prosseguirmos, tá bom? Amém? Mateus 13. Quem encontrou, diga aleluia. Mateus capítulo 13. Mateus 13. Vamos lá? Naquele mesmo dia, versículo 1. Saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou. Toda a multidão estava em pé na praia, e de muitas coisas lhe falou por parábola, e dizia: eis que o semeador saiu a semear, e ao semear uma parte caiu na beira do caminho, e vindo as aves a comeram, e outra parte caiu no solo rochoso, onde a terra era pouca, logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. E a outra caiu entre os espinhos cresceram e sufocaram. E outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. E aí, pessoal, essa é uma das parábolas muito interessantes que Jesus fala. E aqui ainda no capítulo 13, ele explica, a partir do versículo 15, eu queria que você lesse comigo, na realidade a partir do versículo 14. Mateus 13, versículo 13, pronto, a partir daqui. Mateus 13, 13, daqui ele começa a explicar. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem. Irmão, quando você vê alguém que diz assim: Deus não existe, eu já li a Bíblia. Cara, Deus é tão Deus que a Bíblia se fecha mesmo para pessoas que endurecem o coração. E, irmão, para que nós venhamos abrir nossos olhos em reconhecer Deus, primeiro é a obra dele, não é nossa. Não foi uma atitude minha, eu quero Jesus. Não, ele começou a fazer em nós, a sua misericórdia. Tudo começa nele, por ele. A obra de Deus é assim em nossas vidas. Podemos continuar? No versículo 13, versículo 14, de sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías. Ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo percebereis. Continua? Versículo 15, né? Versículo 15, porque o coração deste povo está endurecido, e de mau grado ouviram com ouvidos e fecharam os olhos, pois para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração. Entendam com o coração. Uma coisa é entender aqui. Entender aqui não significa que eu estou entendendo aqui. Você entende o que estou falando?
Repito, o processo de entendermos algo que nós estamos recebendo, uma informação, uma palavra, na nossa mente, ela é muito rápida. A Bíblia diz, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Ou seja, isso é importante acontecer, uma transformação. Muitas pessoas, elas começam a alcançar isso, porém, elas tornam-se instáveis, muitas vezes, na sua vida. Isso eu falo, não somente a cristãos, mas pessoas que não são cristãos. Ela pode até compreender uma palavra, uma mensagem, mas o processo é lento no coração de muitos, e nós vamos explicar o porquê que é muito lento no coração de muitos. Aqui você está entendendo, Jesus está explicando, eles não entendem com o coração, e nem vejam para que sejam curados. No versículo 16, ele diz assim, olha que lindo: bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Feliz, irmão, bem-aventurado é feliz. Ele diz, pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Entendei-vos, pois, a parábola do semeador. Ele vai explicar. Todos que ouvem a palavra do reino, e não a compreendem, vem o maligno e arrebata, e o que lhe foi semeado no coração. Querido, é algo muito sério. O reino das trevas, né, o império das trevas, o maligno aqui, você está entendendo que é o diabo. Ele trabalha para que você não compreenda a palavra. A questão que muitos de nós já ouvimos palavras preciosas, porém não foi potencializado em nosso coração. E a própria parábola explica que em um coração boa terra, ela é potencializada. A semente vai dar frutos. E assim, nós entendemos aqui, na continuação, no versículo 20, o que foi semeado no solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e recebe logo. A pessoa recebeu, o primeiro nem recebeu, porque ficou no meio caminho. E nós dizemos muitas vezes que a distração, né? A pessoa está ouvindo a palavra, mas está distraída pensando no cachorro, no gato, no papagaio, na comida e no pagamento da manhã da conta e não sei o que mais. Porém esse já recebe a palavra, porém, o que acontece? Diz que é como se caísse no solo rochoso, porque a palavra, ela recebe logo com alegria, até um sentimento já brota, irmão. O outro nem sentimento brotou. Você já ouviu palavras que você já ouviu uma mensagem e que você saiu, não senti nada. Querido, por que não sentiu nada? Você nem conseguiu processar no pensamento. Porque quer ver uma coisa? Basta você começar a pensar em algo, logo você sente. Pensamento é algo poderoso, irmão. O que é uma pessoa que transtorno de ansiedade, por exemplo? É uma pessoa, basicamente, o que é ansiedade? É um pensamento. Que pensamento? Um pensamento errado, porque você está olhando com os seus olhos maus. A Bíblia diz que nós temos olhos maus, porém, o que me faz sair do transtorno de viver uma ansiedade é olhar como o Senhor olha. Por isso que nós podemos encontrar em textos como Mateus capítulo 6, quando o Senhor está falando sobre o Sermão do Monte, e ele começa falando sobre a bem-aventurança e vai discorrendo até chegar nessa parte, e diz, não andeis ansiosos. E aí ele vai explicar, veja, ele começa a citar a criação. O que o Senhor está falando? Veja, porque ele está dizendo, veja como você está olhando, veja como você vê as coisas. E o Senhor quer que nós olhamos, que nós possamos ver as coisas como Ele vê. E quando nós começamos a ver as coisas como Ele vê, então as coisas aqui começam a mudar. Porque pensamento, ele traz um sentimento. E alguém que ocupa o seu pensamento com algo, porque a ansiedade é viver o futuro, né? Era tão bom se nós vivêssemos o futuro no sentido escatológico, né, Diego?
Era bom demais, cara. E a Bíblia fala que a igreja, aleluia, a igreja, ela já vive o amanhã aqui agora. Por quê? Porque o próprio Jesus ensinou os discípulos: ide e pregai, o reino de Deus é o quê? O quê, pessoal? O reino de Deus é chegado, meu irmão. Não vai chegar não, é chegado. Podemos experimentar aqui, ainda que sabemos que ainda o reino de Deus na sua totalidade, quando Jesus Cristo voltar e reinar, acontecerá nessa terra. Porém ele diz: o reino de Deus é chegado. E quando o reino de Deus é chegado, ele explica por quê. Porque os cegos veem, os coxos são curados, os demônios são expelidos, os mortos são ressuscitados. E ele está falando de uma realidade que podemos viver agora. Mas o reino de Deus não somente é cura e libertação. O reino de Deus é paz, justiça e alegria no Espírito. Pode aplaudir, irmão. É para aplaudir? Tem problema não. E aí onde eu estou querendo chegar, nós estamos falando com o povo, estamos falando com pessoas da igreja. Aleluia. Nós estamos lendo agora um texto, explicando a situação de como é a questão daquilo que nós ouvimos, os pensamentos, pessoal. Ele gera um sentimento, e esse afeto, que tem a ver com nossas emoções, tem a ver com o nosso coração. Daí eu vou falar o porquê que muitas pessoas tornam estável. A minha pergunta, irmãos, fala a verdade. Você compreende uma coisa? Qual é a definição que você dá para a palavra alegria, por exemplo? Porque nós estamos falando sobre emoções. Pessoas que estão abatidas, talvez você hoje chegou aqui triste, abatido. Por isso, meu irmão, não estou menosprezando você. Não estou menosprezando você. Porque eu também, às vezes, eu pego triste. Porém, eu não vivo triste. Aqui acolá a ansiedade quer bater na porta. Porém, eu fecho a porta. Como assim? Vou explicar, irmão. Primeiro que a alegria eu vou assistir um humorista para trazer alegria. Coitado, está se enganando, irmão. Deixa eu falar para você o que é maravilhoso seguir Jesus. Primeiro de tudo, alegria. Alegria é fruto do Espírito, irmão. Dá para entender isso aí? Alegria é fruto do Espírito. Esse fruto tem que crescer em nós. Então, normalmente o que você vê, um cristão, uma pessoa em Cristo é uma pessoa alegre. O povo de Deus é sim um povo alegre. É mentira do que as pessoas conceituam que ser religioso. Pai do Senhor, irmão. Irmão, isso não é espiritualidade não, isso é carnalidade. Porque espiritualidade é um fruto, amor. Fruto tem a ver também com alegria. Está escrito também em Gálatas, falando sobre o fruto do Espírito. Bondade. Então, nós devemos entender, isso é fruto. Isso deve crescer em nós. Por isso que eu queria que você entendesse. Podemos continuar um pouquinho aqui para encerrar aqui a palavra? Onde nós estamos? No versículo 21, nós falamos que uma alegria brota. O sentimento brotou. Ela conseguiu até pensar na palavra. Concentrou, ouvia a palavra. Brotou um sentimento. Mas no versículo 21, não tem raiz em si mesmo. Sendo antes de pouca duração. Diga assim, pouca duração. Ele chegando à angústia, à perseguição, por causa da palavra, logo se escandaliza. Queridos, existe uma realidade em nossas vidas, em que, mesmo que o pecado do próximo não pode me afetar. Como assim, pastor?
Mateus capítulo 5, nas bem-aventuranças, existe uma passagem, podemos ver lá? Queridos, olha isso aqui. Eu não sei se você se esqueceu, ou se você um dia já leu, mas eu queria que você lesse comigo. Vamos Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5. Ele diz assim, versículo 10. Mateus 5, 10. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Perseguido, uma pessoa perseguida pode ser feliz? Sim. Está escrito aqui, versículo 11, perseguida por causa da justiça. Que justiça? Não minha própria, a justiça de Deus. Versículo 11, bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, uau, e perseguirem, uau, e mentindo disseram todo mal contra vós, por minha causa. Ele diz, bem-aventurado, ou seja, o pecado da pessoa não vai me afetar. E por isso, quando nós lemos, abordamos, seu Anderson, quando nós olhamos as escrituras, a igreja primitiva, a Bíblia diz que eles se alegravam por causa da perseguição. Então nós vemos hoje pessoas que estão, ninguém está perseguindo, porém ela está abatida. Ninguém está fazendo nada contra ela, porém ela está deprimida. Porém, se nós estamos em Cristo, embora pessoas que nos persigam, nos caluniem, nós mesmo assim não perderemos a alegria. Deixa eu perguntar uma coisa para você, isso faz sentido para você? Faz sentido? Um dia você já experimentou essa realidade? Você já experimentou? Voltemos lá, pessoal, por favor. Essa palavra aqui, irmãos, é libertadora, tá? Ela é libertadora. Eu acredito que ela vai trazer norte para muitos de nós, para que possamos nos posicionar. Mateus 13, voltando no versículo 22. E o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra. Presta atenção. O que ouve a palavra. Domingo após domingo, quarta após quarta, reuniões após reuniões, conselho após conselhos. Porém, o que foi semeado nos espinhos é o que ouve a palavra. Porém, os cuidados do mundo, as fascinações das riquezas, sufocam a palavra e fica infrutífera. Queridos, ele fala de espinho. A Bíblia fala espinho tem a ver com maldição. Tem gente que carrega maldição no coração. Aquilo que eu falei, presta atenção. A distância, Spurgeon falou, entre os céus e o inferno é um palmo. Nós temos que cuidar do nosso coração, nosso afeto, irmãos. Porque nem tudo que processamos, de fato, é a realidade que o nosso coração está dizendo, nossa emoção. E nós vamos falar aqui, dar algumas características para que você possa entender. Nós sabemos que meio a essa guerra contra a ansiedade mental, ela tem levado muitas pessoas, a ser feridas. Então, eu queria que você pudesse entender comigo. Uma das coisas que você precisa entender, nós vamos dar aqui para você exemplos do que acontece. Você sabia que muitas pessoas, a sua mente ela está processa rápido, ela capturou. Você pode perceber, hoje você vê uma geração que que você percebe que a nossa geração, ela tem sempre os pais, os filhos, a nossa descendência, ela tem a tendência de ser melhor do que nós. Porém, eu quero abrir aqui um parênteses. Parece que, como nós temos falado, a doutrinação do que tem acontecido na nação brasileira, sobre o que é ser um homem, o que é ser uma mulher, o que é ser um adolescente, a definição, o que está acontecendo acerca, atualmente no Brasil, aqui é família, cara, é muito nocivo. Hoje, antigamente, você ouvia canções, tá aí, vou falar para você, eu estava lá
enquanto estava eu, o Diego, o Anderson, o Maíto, minha esposa estava reunido com algumas mulheres, o discipulado, para buscar cuidar melhor de vocês. Enquanto nós estávamos na praça, aí estava lá um pessoal brincando com o João Miguel, estava um pessoal ouvindo uma música lá, umas músicas. Aí eu disse assim, rapaz, essa música aqui, meu pai tinha um CD, não sei falar, né? Aí eu disse assim, rapaz, essas músicas antigas até era mais criativa. Essas músicas hoje, o cara faz um refrãozinho, uma palavrazinha, tornou sucesso, top da parada musical. E você vê, cara, o que você está ouvindo? Não estou entendendo nada. Parece que a doutrinação está fazendo o adolescente, o jovem, ficar imbecil. Irmão, por favor, você pode ser uma pessoa brilhante em Cristo Jesus. Está fazendo perder os valores do que é, quem você é, por favor. Se você ler a Bíblia, cara, você vai descobrir como Deus te ama. Se você for para Deus em oração, você vai descobrir como Ele te ama. Porém, você percebe uma sociedade que é dominada, né, pela minoria, e que eles querem ditar o que nós somos, o que nós devemos fazer, o que nós devemos comprar. Liberte-se disso, por favor, em nome de Jesus. Você pode ser livre dessa realidade. Agora escute o que eu quero aqui chegar com vocês. Abra sua Bíblia comigo em 1 Coríntios capítulo 3. Pastor, nós estamos aqui falando sobre essa realidade, discorrendo a realidade sobre uma palavra pontual, sobre transtornos emocional, pessoas que têm transtornos de ansiedade, de medo, né? Então assim, quem aqui tem medo, levanta a mão. Quem tem medo? Você tem medo de alguma coisa, né, irmão? Você sabia que o primeiro sentimento forte que o homem teve foi o medo? Quando o Senhor veio no jardim do Éden e perguntou, Adão, cadê você? E ele se escondeu. Ele disse, eu tive medo. O medo esconde, né? O medo esconde muita coisa, irmão. Porém, tem muitas coisas que nós temos escondido, em vez de expor a Deus, expor as pessoas. Nós vamos falar um pouco sobre isso. Mas olha só, em 1 Coríntios 3, olha a situação que Paulo passava e que eu, pastor Alexandre, passo também. E como amigos meus pastores em todo o Brasil passam. Amém? 1 Coríntios 3, versículo 1. Eu, porém, irmão, não pude falar como a espirituais. Isso mesmo. Mas como carnais, como a meninos em Cristo. Pessoal, só isso aqui ele é suficiente para nós aqui pontuar algo. Eu não pude falar espirituais. O que Paulo está dizendo, pessoal? Ele está falando de homens e mulheres de maturidade, de ter uma maturidade. E ele fala, mas sim a carnais. E o que é a palavra carnal? Ele está falando sobre crianças em Cristo. Ele explica como crianças em Cristo. Onde eu quero chegar com isso, pessoal? Existem muitas pessoas que são crescidos na idade. Tem 20, tem 30, tem 17, tem 18, tem 40, 50, 60. Olhe para mim, por favor, não se distraiam. Crescidos na idade, porém, é uma pessoa que ela é limitada no afeto. Diga comigo, limitado no afeto. Ela é crescida na idade, porém, ela não desenvolveu, preste bem atenção, não desenvolveu no afeto. E nem no entendimento de Deus. Presta atenção onde eu quero chegar com isso. Pessoal, existe muitas pessoas em que, olha, ela tem 20, 30, 40, 50, ela está envelhecendo.
porém o comportamento dela é de criança, você percebe? Por quê? Vou dar um exemplo bem claro. Se o pastor passou, não falou com você que não viu, é motivo de você ir para casa, chegar em casa, chorar, ficar chateado. Porque o pastor não falou comigo, porque ninguém me convidou para o aniversário, porque ninguém me deu carona, porque ninguém falou comigo, porque ninguém... Cara, meu Deus, isso é uma realidade que eu quero te ajudar, meu irmão. Por favor, eu não quero ridicularizar a pessoa que passa por isso. Por favor, eu estou aqui para dizer, em nome de Jesus, em amor, eu quero dizer, você precisa ser ajudado, você precisa ser tratado, porque você precisa entender uma coisa, você está avançando na idade, você está entendendo a palavra, mas o seu afeto está ainda, precisa de um desenvolvimento. Aleluia! Precisa de um desenvolvimento. Tem pessoas, Diego, que são carentes, tão carentes, elas são tão carentes, porque ela chega num ambiente ou em um lugar, em meio de pessoas, seja na igreja ou em qualquer lugar, ela é carente de atenção. Ela é tão carente, ela é carente de atenção, porque ninguém me deu atenção. Porque eu fui para o lugar, fui para o culto, ninguém me deu atenção devida. Ô, meu irmão, isso é carência. Isso é carência, me perdoe, irmão. Eu quero que essa palavra seja para você cura e de cura. Isso é carência. Você precisa desenvolver aonde eu quero chegar. A Bíblia fala, quando você encontra no Novo Testamento, a palavra filho, você vai compreender em dois significados. A palavra tequênio e a palavra ruios. Por isso, quando Paulo diz assim, como espirituais, está falando de ruios, homens e mulheres que estão alcançando a maturidade no Senhor Jesus, e cujo seu afeto ele conseguiu desenvolver. Aleluia! E isso é muito importante, porque eu estou falando que a nossa estrutura interna de emoção, pensamento, afeto, amém? E a vontade, isso que traz norte para a nossa vida. Olhe para mim, por favor. O seu destino, queridos, o seu destino começa no coração. Muitas coisas que nós precisamos, o que eu quero alcançar, começa no coração. Por isso que você precisa ter um coração boa terra. Então, veja comigo algo que eu quero também, através dessa palavra, explicar a vocês uma coisa, que Paulo ainda, ele escreve aos Coríntios, mas na segunda carta. Veja comigo, na segunda carta, capítulo 6, aos Coríntios. Quem está compreendendo a palavra, diga amém. Está claro para você? Querido, o que eu abençoo é que você desenvolva isso. Sabe por quê, irmão? Se você vai envelhecendo na idade, você vai passando de crente, cara, e você não consegue desenvolver o seu afeto, você vai sofrer muito. Tem gente sofrendo hoje crises na sua alma, internas. Talvez vieram hoje aqui com crise, porque existe questionamentos dentro de você, por conta de pessoas. Deixa eu falar para você uma coisa, olhe para mim, com toda atenção, por favor, em amor. Eu estava ouvindo uma vez um pastor dizendo assim, acerca de uma pessoa que nós conhecemos, e disse assim, cara, o problema é que essa pessoa foi ferida por muitos pastores, por isso que não consegue ficar congregar direito. Mas aí não. A questão é que os pastores externou o que havia no coração dessa pessoa. É outra forma de ver. Qual é o problema que eu sei dessa pessoa? Problema de paternidade. Não teve amor na sua casa, não teve uma figura de um pai que exerceu paternidade na sua vida, porém, qualquer figura de autoridade sobre ela logo se espinha, ela vai trazer a lembrança do que ela sofreu. Queridos, olhe para mim, as lutas que você passa, agora eu vou falar como um profeta, olhe para mim. As lutas que você passa com as pessoas, não é a pessoa em si, ela está revelando o que há no seu coração. Entendeu? Querido, eu aprendi uma coisa, experimentei isso.
A pessoa que costuma visitar muito o seu sonho são pessoas que você não está mal resolvida com ela. Resolve para tu ver como você vai parar de sonhar com ela. Por mais que você pode sonhar aleatoriamente, como sonha com qualquer pessoa. Mas eu confesso para você que eu tive isso. Anos após anos, eu tinha, talvez como bem na semana, pelo menos na semana, um sonho com essa pessoa. Ela chegava e eu saía de perto. Eu não sei se faz sentido o que eu estou falando. Porém, no dia que eu resolvi conversar com essa pessoa e dizer, eu achava que estava resolvido, mas eu precisava pedir perdão, liberar perdão. E quando isso aconteceu, parou. E quando sonho com a pessoa, eu sonho de boa com ela agora, Diego. Então, assim, vocês entendem? Até nesse quesito, nós temos que entender como a nossa alma, ela está falando para nós. Ela fala através do sonho, quando nós estamos aqui dormindo, e ele traz à tona o que há no nosso emoção. Vocês estão me entendendo, pessoal? Estou sendo rápido? Vocês estão processando aqui, ó. Muitas vezes você sai aqui e diz assim, eu não entendi a mensagem. Querido, fica de boa, você está entendendo, sim. Precisa processar aqui, codificar aqui, ó. Vamos lá. Porque, irmão, o que eu desejo é que você seja, olhe para mim, que você seja próspero. Olhe para mim. Próspero na alma. Assim como João, ele indicou Gaio, eu faço votos para que você seja próspero, como a sua alma é próspera. Querido, você precisa desfrutar isso. Essa semente que cai na boa terra, ela produz muitos frutos, porque é uma alma próspera. Aleluia! A prosperidade começa aqui dentro, meu amado. A prosperidade, ela começa aqui dentro de nós. Aleluia! 2 Coríntios 6, versículo 11. Olha que sério isso aqui. Vamos lá. 1 Coríntios 6, versículo 11. Uau! Escute isso, irmãos. Ele está dirigindo a mesma carta aos Coríntios, só que a segunda carta que ele envia para os irmãos em Coríntios. Ó Coríntios, a nossa boca está aberta para vós. O nosso coração está dilatado. Ele está chegando, trazendo uma palavra para os Coríntios, uma forma de ganhar e dizer, olha, o meu coração está dilatado. Eu vou ler aqui na minha tradução, né? Que ele diz assim, para vós outros, ó Coríntios, abre-se os nossos lábios, alarga-se o nosso coração. Para vocês, a minha boca está falando, eu estou falando a vocês, porque está aqui no meu coração está alargado. Minha emoção, olha, não está limitado. Olha para mim, pessoal, presta atenção, não perca isso. Não tendes limites em nós, não tem limite em nós. Eu quero mais amar vocês, eu quero mais me dedicar a vocês. Olhe para mim, irmãos, queridos, sabe o que uma das coisas que muitas pessoas, elas sempre estão esperando, mas Paulo sempre disposto a servir os irmãos, dizendo, olha, nossa boca está aberta, eu estou falando com você. Comunicação. Toda pessoa que tem problema de comunicação tem alguma coisa que ela precisa desenvolver. E muitas vezes, Rosilene, a falta de comunicação revela o que ela precisa largar o coração. Que comunicação? Às vezes no grupo, às vezes com um pastor. Vamos falar de casais que não tem comunicação, tem alguma coisa. É natural relacionamentos saudáveis haver comunicação. Amém? Então, queridos, essa palavra é um apelo, como Paulo está apelando agora. E essa palavra, continue, pode deixar lá, viu? Essa palavra é como um apelo a vocês, que eu, pastor Alexandre, estou fazendo, como Paulo estava fazendo naquele momento, naquela ocasião. E essa palavra é viva. E ela é viva hoje, ela está causando um efeito na sua vida nessa noite. Escute, ele diz assim no versículo 12, não tendes limite em nós, mas estáis limitados em vossos próprios afetos. Preste bem atenção, pessoal.
estáis limitados em vossos próprios afetos. Vocês entenderam o que eu estou falando? Tem gente que está limitada. Ela está limitada. Ela não consegue desenvolver mais um relacionamento. Olhe para mim. Por favor, olhe para mim. Tem gente que não consegue ir mais além do relacionamento com a igreja. Ela não consegue ter uma comunhão mais profunda com os irmãos. A palavra é, irmãos, a Bíblia fala que que o fim da nossa fé, sabe o que é? Alguém sabe o que é o fim da nossa fé? O fim. A Bíblia diz a salvação da nossa alma. Irmão, nós devemos desenvolver esse afeto e não estar limitado. E veja só no versículo 13, o clamor ainda de Paulo: ora, em recompensa disto, falo como a filhos. A palavra filhos aqui é tekenos. É tekeno, que significa filhos imaturos. Pelas atitudes deles, Paulo está dizendo: eu estou falando a vocês como criancinhas. Amém? Aí você pergunta, mas elas crianças? Não na idade. Não na idade, porém no afeto. Pessoas que não conseguiram desenvolver a maturidade. Ela não consegue lidar com... Pessoa que não sabe, que não conseguiu desenvolver a sua maturidade, ela não consegue lidar com os conflitos que vêm, cara. Os conflitos como casal, o conflito com o próximo. A tendência é chutar o balde. A tendência é rompimento. Olhe para mim, rompimento. Olhe para mim, rompimento. Uma das características de pessoas e cuja o seu afeto não alargou, qualquer situação eu vou me separar. Briguei com a minha esposa, vou embora. Pisei no calo do irmão, por mim não estava mais nem aqui. Querido, em amor, eu quero falar para você uma coisa. Não fuja de você mesmo. Olha aqui, olha para mim, olha o dedo do profeta. Olha o dedo do profeta. Olha o dedo do profeta. Ei, menino. Olha para o teu irmão agora com o olhar de profeta. Diz assim: irmão. Aleluia. Não fuja de você mesmo. Pequenos, filhos, crianças, filhos pequenos, dilatai-vos também vós. Ele diz: dilatai-vos os vossos afetos. Amém? Cresça nisso, meu amado. Sabe a perdoar, sabe que nem todo mundo é perfeito, assim como você não é perfeito. Irmão, olha só, alguém que critica outras pessoas, olha, vou te falar para você uma coisa: não queira seguir o seu irmão mais velho. Quer dizer, se você quiser seguir, ele seja teu irmão, porque o diabo foi o primeiro que fez isso. Seguir o Espírito de Jesus é interceder, né? Amar. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Dilatai-vos também a vós. Queridos, sabe, vou dar para você para finalizar. Vou entregar para você hoje. Pastor, o que fazer? Ok. Vou dar para você pelo menos 3 dicas o que você vai fazer. Amém? A palavra, para que você entenda, dilatai-vos, aqui dilatai-vos, no grego, significa, a palavra grego, platuno, que significa generoso de coração. A semente cai na boa terra, potencializa. Presta atenção, pessoal. Essa palavra para você, a palavra de Deus, presta atenção. Quando eu acabei de falar a palavra do semeador. Se você não está nem com a palavra nem está caindo nem na terra, irmão. Tá bom?
Ou seja, tem algo que está arrebatando, porque tem algo ocupando os seus pensamentos. Preste bem atenção. Se eu terminar o culto aqui e perguntar, irmão, você entendeu a palavra? Explique para mim, você falar aí para mim? Ok, vamos lá. O que fazer? Talvez é importante anotar. Porque se tem uma coisa que eu aprendi, minha mãe está de prova. Eu sempre, escuta após escuta, anotava tudo que o pastor falava, que ele chamava atenção. Tudo bem, tem gente que pega aqui e depois anota, não tem problema. E hoje nós temos um recurso de gravação. Ok, mas aquilo internalizava em mim, porque eu ficava lendo de novo, relendo. Vamos lá, o que fazer? Primeira coisa, Filipenses capítulo 4, abra comigo. Filipenses capítulo 4, aleluia. Filipenses capítulo 4, essa palavra é libertadora para a sua vida, tá bom, irmão? Eu, como pastor Alexandre, pesa sobre mim a responsabilidade de pastorear. Eu não somente sou pregador, irmão. Eu sou alguém que pastoreio. Quem senta comigo vai ouvir eu falo assim, precisamos amar mais, precisamos cuidar mais, precisamos discipular mais, precisamos... Eu sempre falo assim, cara. Eu sempre estou nessa. Vai ouvir isso de mim. Eu não estou cobrando de ninguém, eu estou cobrando de mim mesmo. Que pessoas cujos seus afetos estão desenvolvendo, ela para de ficar cobrando das pessoas. Ela começa a cobrar de si mesma. Não é verdade, Diego? Né? Vamos lá. Primeira coisa, o que nós fazemos? Não, versículo 6, Filipenses 4, versículo 6. Diz assim, não andeis ansiosos, não andeis inquietos. Tem gente que é inquieta aqui dentro, né? Por coisa alguma, antes as vossas petições sejam todos conhecidas, diga tudo conhecida, até o sentimento ruim, meu amado. Tem gente que quer chegar para Deus e dizer assim, Deus, aleluia, só quer falar coisa boa de si, cara. Diga para você o que você está sentindo, diga para Deus o que você está sentindo. A vontade de matar o marido, a vontade de estrangular a esposa, fale. Deus não, eu lhe garanto, Deus não vai se assustar com isso, Diego. Sejam todos conhecidos diante de Deus, pela oração, súplica, com ação de graças, querido. E o que vai acontecer? Daqui a pouco você vai ver o que vai acontecer. Tem gente, irmão, que entra numa crise de ansiedade e não sabe. A minha esposa, a Darlene, há umas semanas atrás, ela entrou numa crise de ansiedade. Eu não sabia o que estava passando. Porém, o pensamento gerou sentimento, como eu falei, né? Ela começou a ter sentimentos. Então, a gente começou a ir para o hospital para ver o que era, sei lá o que. Depois descobrimos. Quando descobrimos, a Darlene fez uma coisa. Ela fez uma coisa interessante, que a Darlene, minha esposa, ela está sendo usada para abençoar muitas pastoras. Você pensa que não? Pastores e pessoas que talvez estão entrando numa situação de ansiedade. Porém, uma palavra dessa que está ouvindo hoje é libertadora para a pessoa. Porque a pessoa não sabe lidar com o que está acontecendo. Mas olha, escute só. Daí, a minha esposa, ela fez assim, ó. Ela lançou diante de Deus. A Bíblia fala também uma passagem, lançai diante de Deus toda a vossa ansiedade. A palavra lançar é agressivamente, cara. Não é assim não, ó. Pouquinho e pouquinho. É agressivamente. Lançai diante do vosso Deus. O que vai acontecer? Versículo 7. E a paz de Deus. Olha só, irmão. E a paz de Deus. Diga paz de Deus. Que excede todo entendimento. Ela excede todo entendimento. E guardará os vossos em Cristo Jesus.
Sua mente é guardada, seu coração é guardado, a partir do momento que você não esconde nada de Deus. Ou seja, o que eu quero dizer para você, querido, que seja conhecido diante dele e diante de nós. A palavra que eu quero dizer diante de nós é reconhecer. Tem gente que tem dificuldade de reconhecer quem ela é. Ela tem dificuldade, por isso que muitas vezes ela está apontando, colocando culpa sobre terceiros, culpa sobre pessoas, em vez de reconhecer que o problema é ela. O problema está nela. E a relação com as pessoas vai simplesmente manifestar em algum momento, algum atrito, alguma discordância, manifesta o que é dentro do coração dela. E ela agora, o inimigo dela é o Diego. Rapaz, esse rapaz bonito aqui. O que devemos fazer? A primeira coisa, seja conhecido diante de Deus. E sejamos sinceros para conosco. Porque, irmãos, sabe o que faz pessoas não experimentar? O que a igreja é a manifestação visível do que acontecerá, o que acontece na eternidade. Presta atenção. E nós não devemos ser pessoas que vivemos em ansiedade, em transtorno de ansiedade. Não devemos, são pessoas que, pelo contrário, alegres, que tenham paz no interior. Paz no coração, paz na mente, pessoal. Amém? Quem está ansioso, perdeu a paz. O que aconteceu? O seu pensamento desfocou da palavra de Deus. Você está tentando viver um futuro seu, e não mais um futuro que pertence a Deus. Porque se o amanhã pertence a Deus, eu estou tranquilo. E sabe o que é fé? Fé é descansar no meu Deus poderoso. Ele está sentado no trono e reina. Glória. Segunda coisa, estou avançando para terminar, viu, pessoal? Está terminando. Segunda coisa, ser guiado pelo Senhor. Diga assim, ser guiado pelo Senhor. Você é guiado pelos seus sentimentos ou pelo Senhor? Salmo 23, cara, isso aqui é muito lindo. Salmo 23. Esse é um dos salmos mais prediletos, né, dos cristãos. Salmo 23. Talvez, se eu simplesmente perguntar, fale aí de qual salteado, todo mundo falaria, porque é uma passagem que todo mundo lê, todo mundo está escrito no papel, no adesivo, na sua casa. Agora preste bem atenção. O que o salmista está falando aqui, pessoal? Preste bem atenção. Ele diz: o Senhor é meu pastor e de nada tenho falta. Pessoal, olhe para mim. Ansiedade é um sinônimo que parece estar faltando alguma coisa. Depressão é um sinônimo que está faltando alguma coisa. Agora, quando Jesus, Ele é o meu Senhor, Ele é o meu pastor, e de nada vai me faltar. Por quê? Ele fala de algo interessante. Versículo 2. Isso aqui tem a ver com a questão interior, irmão. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Suprido, eu sou suprido. E me leva junto a águas de descanso. A minha alma experimenta saciez, descanso. Quando Ele é de fato o meu pastor. E vamos lá, se Ele é meu pastor, então nós somos o quê? Ovelhas. Ok, pessoal? Então, se somos ovelhas, o que o pastor faz e o que a ovelha faz? O Senhor Jesus, Ele descreve isso interessante em João capítulo 10. Ele diz, o próprio Jesus diz que Ele é o bom pastor.
E ele fala uma coisa, presta atenção. E ele diz: as minhas ovelhas conhecem o quê? Olha para mim, pessoal, presta atenção, não perca. Cuidado com o movimento, tá bom, pessoal? Vamos ter cuidado, tá? Tá bom? Vamos ter cuidado com os movimentos, por favor. Por favor. Tá? O que está escrito, ele diz assim: as ovelhas conhecem, as minhas ovelhas conhecem a minha. Olha só, irmãos, preste bem atenção nisso. A segunda coisa interessante é sermos guiados por Ele. Vocês estão me ouvindo, irmãos? Sermos guiados por Ele. Você quer desenvolver seu afeto? Você quer acabar com esse transtorno de ansiedade, seja o que for, querido, ouça a voz dele, porque sabe o que é pensamento? Olha para mim, pensamentos são vozes na sua mente. Você tem que decidir o que você quer ouvir. Você precisa ter a direção do Espírito. E aí, olha, o que a Bíblia fala? Em João 10, eu vim, Jesus fala, para dar vida, e vida em quê? Vida em abundância. Você vai ter alegria em abundância, você vai ter paz em abundância, você vai ter tudo que precisa em abundância, porque essa é a promessa para aqueles que ouvem a sua voz. Querido, seja guiado por Ele, não seja guiado pelos seus sentimentos. Terceira coisa, irmão, isso aqui é importante, por favor, preste bem atenção. Terceira coisa, para nós finalizarmos. Abra sua Bíblia comigo em Salmo 42. Ainda no livro de Salmos, livro de Salmos 42. Irmãos, como eu falei, você pode pegar, a sua alma pode ficar abatida? Pode ou não pode? Qualquer um de nós? Podemos. Agora não pode permanecer abatida, irmãos. Não pode. Tá bom? Olhe para mim. Acharam aí? Salmo 42, versículo 11. Olha o que esse salmo diz aqui no versículo 11, no finalzinho. Porque está abatida, ó minha alma. Olha aí, ele está falando do afeto dele. Porque está abatida, ó minha alma. Sabe o que significa a palavra abatida? Olha para mim. A palavra abatida significa estar encurvado. Está encurvado. Tem gente, irmão, que aqui dentro dela está assim, ó. Já viu uma pessoa triste? Como é que ela fica? Ela fica assim. Não, ela fica assim. Ela fica assim, ó. Reflexo da alma, cara. Abatida, alma encurvada. Olha para mim. Ele diz: porque está abatida, ó minha alma. Porque perturbas dentro de mim. Olha o que ele fala. Espera, o quê? Em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu auxílio e Deus meu. Aleluia! Sabe o que significa isso? Olhe para mim. Terceira coisa que devemos fazer: educar o nosso afeto. Diga comigo assim: educar o nosso afeto. Diga para a sua alma. Você pode fazer isso agora? Leia comigo, vai. Nessa parte aí final, em Salmo 42, versículo 11. Porque está abatida a minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Vamos lá, todo mundo junto. Espera em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face, meu Deus, o meu auxílio. Eduque a sua alma, ou seja, fale para ela, diga a ela. Se você perceber que você está abatido, por que se perturba? Espera em Deus.
Eduque a sua alma. Irmão, olhe para mim. Por favor, não perca essa palavra. Por favor, não perca. Irmãos, quando eu educo uma criança, porque é para tornar um jovem, um adulto, de um relacionamento saudável. Quando eu educo uma criança, é para que ela torne um homem e uma mulher que tenham relacionamentos saudáveis. Que, vocês entendem? A mesma coisa é o que nós devemos fazer. Trabalhamos no sentido de pastorear, no sentido de deixarmos ser pastoreado, no sentido de deixarmos sermos cuidados. Amém, pessoal? Eduque a sua alma. Amém? Glória a Deus. Quarto, fechou agora tudo. Quarta coisa, o Evangelho é a consolação mais intensa que podemos oferecer ao afeto, ao coração do homem. O Evangelho. Amém? O Evangelho é a consolação mais intensa que podemos oferecer ao coração do homem. Por isso que pregamos o Evangelho e não deixamos de pregar o Evangelho. E o nosso papel é pregar o Evangelho todo a todo homem. Esse é o nosso papel. Fique de pé em nome de Jesus. Espero eu que você possa ter feito de fato valer a